Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu falo sobre a neurociência do esporte. Na escola da vida, aprendemos a cada dia, todo dia educando a mente, descobrindo a Quer magia. contribuir com críticas, dúvidas, elogios, sugestões? Escreva pra gente, podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. Você também pode curtir nossas redes sociais, neurociência.af, no TikTok, Instagram e Facebook. E para conhecer um pouco mais sobre meus projetos, sobre minha vida profissional, basta acessar o meu site www.adrianofreitas.com. E se você gosta desse podcast, quer que ele esteja sempre no ar, sempre trazendo novas informações, colabore, compartilhe o canal, os episódios que você gostou com seus amigos, colegas de trabalho, familiares. É a audiência que garante a continuidade do projeto. Eu conto com você. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências. Uma área que poucos imaginam que possa ter a atuação das neurociências é o esporte. E é justamente sobre isso que eu vou falar hoje. Como que as neurociências podem atuar nessa área e que contribuições ela pode dar. Então a gente vai ver isso tudo nesse episódio. Para começar, eu vou falar um pouco sobre a neuroplasticidade e o treinamento esportivo. A neuroplasticidade, já falei anteriormente aqui, é a capacidade que o cérebro tem de se reorganizar, mudar a sua estrutura e com isso formar novas conexões neurais ou alterar as que existem, dependendo da situação, em resposta à experiência, ao aprendizado, a novas vivências. E no contexto esportivo, isso quer dizer que o cérebro ele pode melhorar certas habilidades específicas com o passar do tempo. E no caso dos atletas, eles podem treinar para que o cérebro aumente a eficiência nessa sua capacidade, em habilidades específicas que eles precisam, como a coordenação motora, como a tomada de decisão rápida, o controle emocional, pois isso tudo é muito importante para os atletas de alto desempenho. Então, por exemplo, muitos esportes, muitas atividades esportivas exigem que a pessoa tome decisões num flash, muito rápidas, que não possam parar para pensar. Então imagina num jogo de vôlei, você tem que, naquele contexto, a bola vindo numa velocidade, uma cortada, você tem que raciocinar rapidamente e decidir se você vai na bola, se o outro vai na bola, se você não vai se defender num lado, vai no outro. Então, nessa situação, as tomadas de decisão, elas precisam ser certeiras e muito rápidas, muito eficazes. Então, os atletas eles podem fazer uso das neurociências, lógico que com os treinamentos, com os profissionais especialistas adequados, e habilitar, treinar o cérebro para que cada vez mais eles tenham uma melhor eficiência nessas tomadas de decisão. E aí são várias técnicas envolvidas nisso, que vão desde a informação, desde a observação e do adquirir novas experiências e formações, até práticas repetitivas por reverberação que vão levando a uma maior tomada de decisão, uma tomada de decisão mais eficaz, né? Isso também é equivalente, isso também serve para a coordenação motora, né? Certos esportes, eu diria que a grande maioria exige uma coordenação motora absurda, que ele precisa, ao mesmo tempo, raciocinar, tomar decisões e ter uma parte motora muito afiada, muito eficaz, para ter movimentos precisos, né? Movimentos onde ele não apenas faça o movimento, mas ele o faça com precisão. Não adianta, se uma bola está vindo a não sei quantos quilômetros por hora, ele
esticar o braço para defender, para pegar essa bola numa partida de vôlei, mas ele colocar numa posição errada, numa distância errada, né, mais para o lado. Ele tem que ser preciso, ele tem que chegar lá na hora certa, com o movimento certo e tudo muito preciso para que funcione. E essa coordenação motora, né, essa precisão de movimentos, ela também pode ser treinada através de exercícios e de treinamentos vindos das neurociências, que tendem a dar ao cérebro uma maior eficiência nesses movimentos e nessa parte de coordenação motora. E uma outra coisa que pode ser treinada aí nessa situação é o controle emocional, né? Muitos atletas, eles correm o sério risco de não atuarem de forma adequada, de cometerem erros grosseiros por causa da interferência emocional, né? Você há de convir que uma pessoa que treina uma vida inteira, que a vida dela é aquilo ali, e chegar no momento de decisão, do vai ou racha, às vezes, em alguns casos, né, atletas precisam parar cedo, muitas vezes é o último jogo da vida dele, é a grande decisão, é um mundial, é uma Olimpíada. A pressão que ele sofre emocional é muito grande, né? E até a autocobrança, né? As pessoas querem ser perfeitas, elas buscam a perfeição, só que a gente sabe que isso não é possível. Então, por mais que elas treinem tudo, elas vão ter momentos de falha, momentos de erro, elas vão ter problemas que podem levá-la a ter alterações ou a se prejudicar emocionalmente, né? Ficar emocionalmente abalado e com isso não conseguir realizar sua atividade a contento. Então, apesar de todas as adversidades, apesar de todos os problemas que possam ocorrer, ela tem que estar ciente, firme, forte no propósito dela. Ela não pode em nenhum momento deixar que as emoções, né, os impulsos emocionais se sobreponham ao treinamento, ao que ela teve em termos de coordenação motora, de eficiência, de velocidade. E isso a gente já viu que não é uma coisa tão simples, porque, como eu falei, os nossos impulsos, instintos, né, nosso impulso instintivo, emocional, ele tem muito mais força e a gente precisa ter uma área do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que ele faz o freio, ele coordena isso e ele inibe um pouco essa questão emocional. Então, para que a gente possa se controlar emocionalmente, não tomar atitudes precipitadas, erradas, em função da emoção, desses impulsos instintivos, a gente precisa ter um córtex pré-frontal muito desenvolvido, muito forte também, muito exercitado, para que ele consiga rapidamente suprimir esses impulsos, né? Para que ele possa, como se fosse abafar os efeitos desses impulsos emocionais. A gente sabe que não tem como anular, você não tem como não sentir aquela emoção, você não tem como não sentir a vontade de tomar aquele impulso, você não tem como deixar de ter aquilo. Comparando assim grosseiramente, quando você encosta a mão em algo quente, antes de que você possa pensar, você já puxou a mão. É um instinto, né? É um impulso. E esses instintos, impulsos, eles vão estar lá sempre. O que eles podem treinar, e aí sim entram as neurociências, é a capacidade de dosar esses impulsos e abafá-los em algumas situações, não deixar que eles interfiram nas suas atitudes. E isso é o trabalho das neurociências ligadas aí à emoção dos esportistas. Uma outra coisa importante é que a gente tem que considerar também é a cognição, né? A cognição humana tem forte ligação com o desempenho atlético, porque a pessoa precisa, além de pensar e tomar decisões rápidas, né? Ela precisa fazer isso sob pressão, ela precisa conseguir manter a concentração, apesar de ter uma corneta do lado do ouvido dela, gente gritando, juiz apitando, ela precisa se manter focada, se manter concentrada, se manter atenta e aprendendo com novas situações que ocorrem naquele instante para já gerar decisões muito rápidas, né? Então, é um processo cognitivo constante que exige foco, atenção, né? Conseguir trabalhar essa parte cognitiva sob pressão, sob forte pressão, eu diria,
E aí entram treinamentos nessa área do córtex pré-frontal que eu falei, o cerebelo, que faz a gerência da parte motora também, e isso se tenta, através das neurociências, otimizar esses processos, né, para que ele possa, além de tomar decisões rápidas, que ele possa aprender e já utilizar esse aprendizado, tudo instantaneamente. Isso de uma forma muito focada e mesmo sob efeito de grande pressão. Voltando aqui um pouco para a questão emocional, eu falei dos efeitos negativos, né? Que você tem que aprender a abafar suas emoções. Porém, esse centro emocional nosso, que faz a gestão, liberação, absorção de dopamina, ele, além dele também gerar esses impulsos que precisam ser freados no caso de atletas, ele também é responsável por uma coisa muito importante dos atletas, que é a motivação. Então, ao mesmo tempo que ele tem que abafar os impulsos dessa área, ele tem que saber dosar isso e trabalhar sob pressão, ele ao mesmo tempo precisa liberar essa área para dar a ele motivação. Não adianta ele ter um treinamento onde ele fique focado, sério, que ele não seja afetado por emoções, que sejam emoções que vão prejudicar, mas também que sejam emoções como a motivação, que o ajudariam, né? Vocês podem perceber, vocês já devem ter visto algum jogo, alguma decisão, onde tudo vai, de certa forma, bem, aí acontece algo errado e o pessoal fica apático. Para de ter motivação, para de vibrar, para de se emocionar com o que faz, e aí vocês podem ver que ele vai num decrescente, né? Ele vai perdendo eficiência até chegar num estágio que você diz, não estou acreditando que ele fez isso, né? Justamente porque a motivação é o motor, né? É o que impulsiona as pessoas a agir. Então, se ele acha que nada vai dar certo, né? Porque a motivação é isso, é quando o cérebro percebe que algo vai dar certo, e aí ele te empurra a investir naquilo porque tem chance de sucesso. Se você perdeu esse vislumbre de que algo vai ter sucesso, de que algo vai dar certo, você passa a não acreditar em você, você passa a não acreditar na situação, você passa a achar que tudo vai dar errado, e esse processo vai te fazer entrar numa bola de neve contrária, onde você cada vez vai tendo menos desempenho, cada vez você vai vendo mais erros, cada vez que você vê mais erros, menos motivado você fica, porque mais você acha que vai dar errado. Então, não dá para ser assim. Atletas não podem abafar a motivação, pelo contrário, ao mesmo tempo que eles têm que abafar o centro emocional para não gerar impulsos e reações emocionais fortes que o vão prejudicar, mas ele também não pode abafar a área emocional. Então ele tem que ter um domínio desse córtex pré-frontal, onde ele possa dosar o que precisa ser incentivado, o que não precisa, o que tem que ser abafado, né? Então eu tenho que abafar tudo que vai me prejudicar, mas eu não posso abafar a minha motivação. Eles precisam exercitar essa motivação, e por mais que tudo esteja dando errado, eles ainda precisam acreditar. Eles ainda precisam ter as questões emocionais deles trabalhadas para, mesmo nas piores condições, enxergar uma luz no fim do túnel, focar e prestar atenção e investir nela, se motivar a isso, né? Então, esse é um outro treinamento, uma outra atuação onde as neurociências podem entrar ajudando em muito os atletas, né? Outras tecnologias, aí a gente sai da parte de treinamento e passa a ter uma parte mais laboratorial que possam ajudar, são as tecnologias de mapeamento cerebral. E aí você tem as duas coisas mais importantes, que é a ressonância magnética funcional e a eletroencefalografia. A eletroencefalografia, a maioria das pessoas já fez aquele exame, né, que põe uns eletrodos, e aí você vê um gráfico. Você consegue ver a atividade ali, né? A atividade elétrica do cérebro durante as suas ações, né? Geralmente os exames são feitos com a pessoa em repouso, mas no caso de um atleta, é feito com ele em movimento, em atuação.
E aí eles conseguem saber o que está legal, o que não está, o que precisa ser controlado. Só que o eletroencefalograma é um exame, ao mesmo tempo, né, complexo em sua ideia, mas ele é simples, porque ele não te dá muita precisão de resultado. Ele não te diz exatamente o que está errado, o que precisa melhorar. E isso quem vai fazer melhor é a ressonância funcional. Aí você me diz, poxa, mas ressonância magnética, eu já fiz exame para saber se tinha algum problema na cabeça, se tinha algum problema no abdômen. Só que veja bem, estamos falando aqui de ressonância magnética funcional, que não é aquela que você vai numa clínica e vai fazer um exame. Tá? Ela não é comum de se encontrar. A ressonância funcional é um equipamento que ele faz basicamente aquilo, ele mapeia, tira fotos de dentro do cérebro, só que ele faz isso com a pessoa em atuação. Esse é o grande diferencial. Existem equipamentos, né, que permitem a pessoa, estando em movimento, estando em ação, ainda assim conseguir ser feito um mapeamento em tempo real. Ou seja, eles conseguem acompanhar visualmente o que está acontecendo na cabeça da pessoa enquanto ela faz aquilo. E isso faz toda a diferença, porque aí eles conseguem falar, olha, o seu centro emocional está muito forte e o teu córtex está fraco aqui, a gente precisa exercitar mais ele, né? E ele abafar o outro. Ou o seu cerebelo aqui, ele está causando alguma disfunção, e sua coordenação motora não está eficaz. Então eles conseguem ir mapeando e detectando isso por imagem e já ir trabalhando as coisas que são mais necessárias ou menos necessárias. E aí existe um termo chamado neurofeedback, que também é muito utilizado, que é justamente o atleta ter o feedback, ele conseguir ver o que está acontecendo enquanto ele faz as coisas. E aí, através desse neurofeedback, ele vai fazendo um movimento e vai tendo uma noção do que seria o ideal. Ele não está no ideal, ele vai aos poucos mudando o movimento dele e vai vendo o que isso gera naquele neurofeedback. Então, ele vai ajustando os seus movimentos, ajustando suas técnicas visualmente também. Isso seria o neurofeedback, que também é uma outra possibilidade muito utilizada e muito boa para os atletas. E por fim, para a gente fechar um pouco aqui o assunto, né? Uma outra atuação das neurociências no esporte é justamente a recuperação de lesões, né? A reabilitação. Porque dependendo do problema, você pode ter um problema simplesmente ortopédico, mas você pode ter um problema neurológico ligado à parte muscular, por exemplo. E aí você, conseguindo resolver algumas questões no cérebro, você acaba, e no sistema nervoso, você acaba resolvendo aquele problema motor, aquele problema muscular, muitas vezes de atrofia e tal. Então, ele pode atuar na reabilitação dessa forma, ou então cuidando de coisas periféricas. Por exemplo, o controle da dor. Eu já falei aqui de técnicas de controle da dor que não usam química, né, que usam estímulos elétricos. Então, dependendo da lesão ou do problema, você pode ter uma analgesia muito boa, ou seja, você pode reduzir muito ou eliminar até a dor da pessoa simplesmente com impulsos elétricos, sem ter que utilizar medicação que venha a prejudicar outras coisas, né? Porque a gente sabe, eu sempre repito isso, né? Todo remédio tem efeito colateral, todo remédio tem margem de risco, desde uma aspirina, um analgésico para dor de cabeça, até medicamentos mais complexos, mas todos possuem alguma reação. O que acontece é que às vezes as reações são tão pequenas em relação ao problema que o custo-benefício compensa, né? Só que para atletas de alto rendimento, quanto menos ele depender de remédios, de química, melhor, porque eles podem causar reações que vão afetar ele mais à frente em outras situações. Então, quanto menos depender disso, melhor. Então, por isso, as neurociências muitas vezes entram na reabilitação, mesmo que não seja um problema neurológico, mas que elas entram para fazer o controle da dor, para que possa otimizar o comportamento dele durante a lesão.
Então, existem competidores e atletas que às vezes ainda estão lesionados, mas vão competir. Por quê? Porque eles conseguem controlar a dor, eles conseguem controlar o movimento e manter a performance mesmo sentindo dor em cada pisada. Mesmo sentindo dor no braço, ele consegue jogar um vôlei, por exemplo. Isso muitas vezes exige, além de alguma técnica de controle de dor, exige o autodomínio, né? A pessoa precisa, mesmo com dor, conseguir pisar com a mesma força de que se não tivesse, coisa que para nós mortais isso é quase impossível, mas eles são treinados e habilitados a isso. Então, lesões que às vezes nos fariam mancar, eles andam normalmente com aquelas mesmas lesões, né? Não estou falando que é um caso geral, todos os problemas. Não, isso lógico que vai depender caso a caso, vai depender de cada tipo de lesão, até onde se pode ir, são feitos testes, avaliações, mas o fato é que as neurociências entram aí, ajudando a fazer o controle da dor, esse autocontrole mediante essas lesões, para tentar minimizar os danos causados por essa lesão. Sem contar que as próprias técnicas de reabilitação, por exemplo, as técnicas fisioterápicas, às vezes elas podem ser monitoradas por neurocientistas, né? E os neurocientistas podem indicar ao fisioterapeuta a melhor rotina de reabilitação, o melhor protocolo a seguir, os melhores movimentos a se fazer. Então, existe aí uma possibilidade de supervisão do tratamento feito a partir das neurociências. E eu ainda acrescento aqui uma informação curiosa, que é o seguinte: o nosso cérebro, ele consegue agir da mesma forma quando a gente faz uma ação, quando a gente toma uma atitude, ou quando a gente se imagina fazendo aquela ação. Então, se uma pessoa deitar e de fato imaginar com verdade que ela está andando de bicicleta, as áreas do cérebro que vão ser acionadas vão ser as mesmas que se ela estiver realmente andando de bicicleta. Em algumas situações, até alguns estímulos motores são enviados, né? Então, todo o mecanismo é preparado a isso. Então, ainda tem aí outras técnicas onde o atleta lesionado, digamos, o atleta não pode pisar, não pode pular, mas ele faz treinamentos para que, de forma imaginativa, ele treine esses pulos, para que, mesmo ele estando imobilizado, muitas vezes, isso gere trabalho neurológico e até estímulos neurológicos ao movimento. E com isso ele consiga não se manter 100% parado, né? 100% sem atividade. E manter até a força muscular e tudo. Mas aí você pode me dizer, poxa, se imaginar gera as mesmas reações, por que a gente não sai por aí, tudo que a gente imagina, a gente, né, tem tido esses estímulos? É justamente por causa da estrutura do nosso cérebro, né? Ao imaginar com muita força, com muita verdade, o que a gente está pensando ali, querendo, ele vai mobilizar todas as estruturas envolvidas naquilo. Porém, a gente vai ter o córtex pré-frontal e outras estruturas que vão abafar o movimento. Porque se não houvesse isso, ao imaginar andar de bicicleta, a gente mexeria as pernas, a gente tomaria a postura de quem está andando de bicicleta. Isso só não ocorre porque todas as áreas são recrutadas, porém tem uma que vai lá e impede que isso gere realmente uma ação. Ou seja, é só lá no final que isso é impedido, mas todo o processo até ali ocorre. Então, esses treinamentos feitos com atletas, eles visam isso, gerar todo esse exercício, né, e ele ter o domínio da força com que esses exercícios são feitos de forma imaginativa e que acabam gerando ganhos mesmo ele estando imobilizado. Com isso, a gente pode concluir que as neurociências elas estão cada vez entrando mais na vida das pessoas, elas estão entrando mais no cotidiano, cada vez mais presente em diversos segmentos, né? A gente já viu que está atuante na economia, na tomada de decisão, no trabalho, na educação, no esporte, né? Então, as neurociências são ciências que, como estuda o nosso cérebro, e todo mundo está sabendo disso, já não é segredo para ninguém, o nosso cérebro é uma máquina assim, fantástica e que ainda hoje, com toda a tecnologia, não
não foi totalmente desvendado e vai demorar a ser, porque realmente cada hora se surpreende com mais alguma coisa. Então, conforme vai avançando esse estudo, as técnicas vão se aprimorando, a gente vai conseguindo ver de que maneira a gente pode atuar e colaborar com diversos outros segmentos. Então, é uma área fascinante, como vocês podem ver, e que tem muito a contribuir não só com o esporte, como com outros segmentos. Aprendemos a cada dia, todo dia, educando a mente, descobrindo a magia, sentimentos complexos. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Escreva pra gente, WhatsApp 2299-222-1003, deixando sua crítica, seu elogio, sua sugestão, seu pedido sobre algum tema. Isso vai nos ajudar a direcionar o podcast para o que você quer ouvir. E também colabore, compartilhando o canal, os episódios com seus amigos, colegas de trabalho, familiares, pois é a audiência que vai garantir o projeto. E aí você pode ajudar muito nisso. Eu conto com a sua ajuda e semana que vem estamos aqui com mais um episódio. Até lá! Uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas.